Em nome de Jesus eu declaro que a partir de agora eu serei ensinado, transformado e abençoado pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe essa vida que está precisando. Amém? Você fica à vontade, sentem-se. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você veio, que bom que estamos juntos aqui para ouvirmos mais, recebermos mais daquilo que Cristo já fez em favor de cada um de nós. Nós estamos nessa nossa série, né? Qual série? A série falando sobre a humanidade de Jesus. Dizer sobre quase uma fragilidade de Jesus. Um Jesus que estava nessa terra vestido de carne e sangue. Um Jesus que esse mundo que foi criado por Deus, mas hoje, né, desde Adão e Eva, esse mundo não é mais governado. Uma coisa é o mundo ter sido criado perfeito. Deus cria o mundo, Deus cria Adão e Eva, cria o jardim, coloca o homem no jardim do Éden e dá duas palavras para ele: cuida do jardim, lavra essa terra e você será o zelador, ou seja, cuide da entrada e da saída, é você que vai permitir quem vai entrar ou quem vai sair. E infelizmente Adão pisou na bola. E aí hoje nós vivemos, desde aquele tempo nós vivemos hoje de qual forma? Nós vivemos um mundo criado, mas totalmente já corrompido, totalmente, né, assim, extremamente danificado pelo mau uso do homem e pelas investidas do diabo. E vivemos nesse mundo hoje que não é Deus quem controla. Então, quando nós vemos uma tragédia daquela que aconteceu semana passada em Beirute, né, não sei quantas, acho que deve ter mais de 200 pessoas mortas, não sei quantos milhares de feridos, uma devastação. Mas por que Deus... quem disse que é Deus? Deus não é o autor de coisas ruins, amém? Ele deixou claro que o diabo veio para matar, para roubar e destruir. Isso é obra do diabo. E Jesus, do outro lado, ele fala: eu vim para trazer vida, e vida em abundância. Então sempre associe coisas boas a Deus e coisas ruins e erradas, infelizmente, ao diabo, por causa da autoridade que Deus deu para Adão e Adão passou para o diabo. Ok? Jesus, enquanto ele viveu nessa terra, perfeitamente, espírito, alma e corpo, mas ele foi tocado, a alma dele, o sentimento dele, a carne dele foi tocada. Semana retrasada falamos de um Jesus que chorou, ele chorou por causa da morte de Lázaro. Um Jesus que é imortal, mas ele experimentou da morte de uma pessoa querida, amada. Então ele chorou, ele ficou triste, mas isso também, né, o levou a uma indignação no espírito, falar: não, vou mostrar para vocês que isso não é obra do meu Pai. Pai, eu sei que você sempre me ouve. Lázaro, vem para fora. E ali houve uma ressurreição para ficar claro o que é obra de Deus e o que é obra do diabo. Ok? Na semana passada nós falamos de um Jesus que, quando ele entendeu que ele ia passar, né, a crucificação por toda aquela situação, ele recorreu aos seus amigos, aos seus 3 discípulos mais próximos, Tiago, João e Pedro, e fala: gente, eu vou passar por um trem aqui, eu preciso orar, eu preciso de gente para orar comigo, interceder comigo. E ele clama aos amigos dele uma vez e nada, e pela segunda vez nada, e pela terceira vez nada, e mais ou menos assim: então o que eu posso fazer? Eu preciso dar continuidade ao projeto de Deus. E ele dá continuidade, graças a Deus, porque Jesus, ele não parou, ele não se permitiu ser parado por circunstâncias. Nós estamos aqui hoje para poder falar do nome dele, temos essa vida e vida em abundância na nossa vida nessa terra. E hoje nós vamos falar de um Jesus que quando ele descobriu a vontade, ou melhor, quando foi se aproximando a vontade do Pai para ele se viu numa situação assim: mas parece que não era isso que eu estava querendo para mim. Esse não era o meu plano, esse não era o meu projeto de vida. Quando foi se aproximando o momento dele ser sacrificado, que ele sabia o que ele ia passar, ele chega a falar com o Pai por 3 vezes. Às vezes eu brinco com a Thelma, às vezes eu falo alguma coisa com ela, que é não, aí passa um pouco, eu falo assim: certeza que não, você não mudou de ideia? Não, mas você continua daquele jeito. Tipo assim: bem, a gente podia comprar uma pizza hoje. Não, hoje não. Aí passa eu dou um tempo, assim, coisa de uns 2 minutos, pergunto de novo, né? E aí?
Às vezes, né? Às vezes dá um cutucão ali, às vezes mudou de ideia. Não, não mudou, não. Não, Marcelo, não, não. E então, com Jesus eu imagino que foi assim: Pai, tem jeito, tem outra situação, tem outra pessoa. De um lado nós vemos um Jesus, né, uma fragilidade de Jesus, uma humanidade de Jesus, falando para o Pai: Pai, de verdade essa não é a minha vontade. A minha vontade não era ir para a cruz. Jesus no Getsemane, Jesus sabia que a partir de alguns instantes ele seria preso, ia passar por um processo de tortura, de espancamento, ia culminar em carregar uma cruz e ser crucificado. Um Jesus que tinha carne, um Jesus que tinha alma, um Jesus que tinha sentimento, um Jesus que deve ter ficado apavorado. Semana passada nós falamos de um Jesus que ele disse: eu estou angustiado profundamente, eu estou com uma dor mortal dentro de mim, ou seja, eu sei o que eu vou passar. Jesus, ele sabia o que ele ia passar. Ele falou: Pai, essa não é a minha vontade. De um lado então nós vemos a humanidade de Jesus, mas de outro lado nós vemos um Jesus deixando claro, né, estabelecendo ali um ponto qual: Pai, tem outra pessoa além de mim que seja capaz de satisfazer o preço da justiça ou da injustiça de Adão, o preço do pecado cometido por Adão. Tem alguém capaz de me substituir naquela cruz. Quando ele fala: se possível, passa de mim esse cálice, ele está falando: tem alguém, Pai, capaz, tão perfeito como eu, um cordeiro tão perfeito, a ponto de ser entregue para esse sacrifício que vai causar uma mudança eterna para toda a humanidade. Tem alguém para isso? Então, de uma forma espiritual e teológica, Jesus também estava colocando ali, fazendo um divisor de águas. Tem alguém, Pai? Não, é só você. Então, põe eu na fita aí. Então, vou cair dentro do negócio aí. Então, me leva. Não, essa não é a minha vontade. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre isso. Sobre o que é normal que nós tenhamos vontades, projetos, planos, sonhos diferentes, distintos do sonho, do projeto, do plano que Deus tinha ou tem para as nossas vidas. Às vezes é normal a gente querer ir para cá, para a direita, e Deus querer que a gente vá para a esquerda. É normal, igual o Jonas, né? Jonas, o plano de Deus vai para Nínive, o plano de Jonas: eu vou para Tarsis. E eu já quero deixar claro para vocês que Deus não nos impede, amém, de tomarmos as nossas decisões, porque lá atrás ele deu o livre arbítrio para Adão e Eva, o encarregou de cuidar do jardim, o encarregou de fazer algumas coisas, mas deu, né, dotou eles de quê? De poder de decisão. O que você fizer, está feito. Eu não vou te impedir de fazer o errado, e eu não vou te empurrar para fazer o certo. Eu falo até, se você realmente quiser, estiver disposto, de verdade, você pode, às vezes, através da palavra, através de um sonho, através de um irmão, através, não sei de que jeito, você pode até de oração, nós vamos falar um pouquinho hoje, você pode até descobrir o meu plano para a tua vida, mas não vou te obrigar a cumprir o meu plano para a tua vida, e não vou te impedir de você cumprir o teu plano para a tua vida. Essa semana até mandei uma frase que a gente às vezes faz assim: Deus, né, existem dois tipos de orações. A oração tipo: Deus abençoa os meus planos, e um outro tipo de oração que é: Deus me abençoa com os teus planos. Às vezes Deus está atrás, Deus vai, eu estou indo, você vai ajeitando a minha vida aí, vai reformando o que precisa ser reformado, vai pôr na tua mão para endireitar a minha vida, mas eu já estou indo. Essa não é uma decisão bacana. A decisão de pessoas, de cristãos maduros é: Deus, eu quero descobrir o que você tem para a minha vida, eu quero saber o que você tem para a minha vida, eu quero viver a tua vida, eu quero fazer diferente nessa terra. Amém? Vamos ver essa passagem de Mateus? Diz aqui, né, Jesus está na Getsemane com os três discípulos. Ele fala: seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou ao Pai: se possível for, passa de mim esse cálice, contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres que seja feito. E afastando-se mais uma vez, orou dizendo ao Pai: se esse cálice não puder passar de mim sem que eu o beba,
seja feita a tua vontade. Mais uma vez, ele retirou-se novamente, foi pela terceira vez proferindo as mesmas palavras. Tem jeito, tem uma saída, tem um atalho, tem alguém aí, tem um coringa na jogada aí, tem um Pedro que dá conta, tem um Paulo. Não, Paulo, ele só vai existir Paulo se você... E as coisas lá de Jesus não tem jeito, meu filho. Ou você cumpre a minha vontade, ou você cumpre esse plano, ou todo planejamento, todo projeto vai por terra. Falou, ok. Não é a minha vontade, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para estabelecer a tua vontade. Quem somos nós? Nós teimamos com as nossas próprias vontades, com as nossas escolhas e decisões egoístas, ou de vez em quando, Deus, qual que é o teu plano? O Senhor pensa em mim de qual forma? Quantas vidas estão atreladas à minha vida? Como é que funciona isso? Saiba que você e eu sempre falo para você entender, o que nasceu de novo, o que é eterno para as nossas vidas é o nosso espírito. A nossa carne, corpo, não tem eternidade. Cadê o Gu? O Gu falou que o avô dele, um pastor das antigas, faleceu ontem, né, Gu? 74. Depois do segundo infarto, teve uma parada cardíaca e partiu para a glória. Por quê? Porque o corpo não nasceu de novo. O corpo, ele tem um começo, um meio e um fim. A nossa alma, sentimentos, desejos, vontades, emoções, isso não nasceu de novo. Por isso que muitas vezes nós temos sentimentos contrários à palavra. Nós temos emoções que não vêm do Senhor. Por quê? Porque essa área da nossa vida não nasceu de novo. Foi o que Jesus falou para Pedro: Pedro, fica tranquilo, o espírito, na verdade, está pronto. Você cuida da tua carne, da tua alma, para que a tua carne, a tua alma, não te limitem ou impeçam o agir de Deus na sua vida, nessa terra, e também em favor de outras pessoas. Jesus não estava falando, você toma cuidado para você não perder a sua salvação. Não, meu irmão. É como se um pai fala para o filho, você é meu filho para sempre. Você nasceu de mim. O teu DNA vem de mim, o teu sangue vem de mim. Você é meu filho para sempre. Independente do que você faça de certo ou de errado, você é meu filho para sempre. Salvação não é membresia de igreja. Salvação não é uma doutrina de Deus. Salvação é a adoção e uma filiação de uma criatura que se torna agora filho. Tem jeito de filho deixar de ser filho? Tem jeito de um filho ser mais obediente. Mas o filho obediente é filho e o filho desobediente é filho. O filho que está perto do pai é filho, o filho que está longe do pai continua sendo filho. Mas o pai está falando sempre, para com isso, não faz aquilo, começa a fazer isso. Por quê? Porque o pai quer o bem para o seu filho. Então nós precisamos entender dessa forma. Nós somos filhos, sim. Temos, de vez em quando, vamos ter pensamentos e caminhos diferentes do nosso pai? Sim. Olha o que diz aqui em Isaías: afinal os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus falando através de Isaías: e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso daqui já deixa claro que, Marcelo, você pensa diferente de mim. Não é, Marcelo, eu não tenho expectativa que você sempre pense igual a mim. É normal. É normal você pensar e agir talvez de uma forma egoísta, de uma forma independente, de uma forma que você veja só a sua vida, ou aquilo que diz respeito à sua vida. É normal você pensar em primeiro lugar em você do que pensar no outro, mas eu penso diferente, eu sou diferente. É normal você correr da cruz. É normal você não querer renunciar a determinadas coisas. Por quê? Porque você é humano, você é um ser humano.
O homem nasceu com a capacidade de planejar. Eu amo esse versículo, Provérbios 16. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Não é errado pensar, não é errado planejar, não é errado sonhar, nada de forma alguma. Eu sou um cara que tem vontade, que tem planos, que tem projetos, que tem sonhos. Sempre procuro estar atrelado àquilo que Deus tem para a minha vida. Os meus sonhos, quando eu falo os meus, estou falando principalmente eu e a Thelma, todos os nossos sonhos, planos e projetos sempre estão atrelados à igreja. Porque não adianta eu sonhar sozinho. Eu e ela, nós vamos tomar essa decisão, nós vamos mudar de cidade, nós vamos mudar de país, nós vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Não existe isso, porque eu já sei qual que é a vontade e o plano de Deus para a minha vida. Então o meu sonho, a minha vida, ela está intimamente atrelada e ligada à igreja, a igreja física, a igreja espiritual, a palavra de Deus, porque eu também já aprendi uma coisa: não teima com Deus, Marcelo. Teimou, zangou, teimou, deu ruim e o negócio vai pegar para o teu lado. Marcelo, não ache que a palavra de Deus, ela não vai se cumprir. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras, elas não vão mudar. Ai, Deus, eu estou tão triste, estou tão sentido. Tá, pode ficar triste, sentido, já passou? Já passou a fase da frescura, Marcelo? Já? Então vamos. Elias, e aí, Elias? Ai, Deus, eu estou aqui, né? Eu estou sentido, eu estou chateado, porque não tem ninguém igual eu sou o cara. Elias, vamos? Ah, Deus, tá, já deu então, né, Elias? Por hoje deu, né? Então vamos embora, deu arranjar um homem para colocar no teu lugar, porque você virou um menino. Irmãos, é normal termos planos, mas eu e você precisamos ter essa certeza. Eu não posso tomar decisões sozinho. Por quê? Deus me dá a palavra certa. E assim, aí parece que é super sobrenatural. Às vezes eu tenho planos, eu tenho projetos, às vezes eu compartilho com a Thelma, eu compartilho com os meus pais, com meu irmão, com pessoas mais próximas, e tem gente que fala, faz não. Não é isso, não, então vamos esperar, não toma essa decisão, não age dessa forma, não. E aí de repente eu falo, amém, é verdade, isso daí era um pensamento, um desejo só meu. A Bíblia tem um versículo lá em Provérbios que fala que na multidão dos conselheiros existe sabedoria. Aconselhe-se com pessoas sábias, aconselhe-se com pessoas espiritualmente maduras e que têm uma história de vida em Cristo. Você tem a chance de errar menos. Amém? Pastor, mas e essa vontade de Deus? O que Jeremias diz? Jeremias 29:11, olha o que está escrito, um dos meus preferidos. Porque somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e de não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para te dar, Marcelo, para dar para você, irmão, irmã, esperança em um futuro melhor. Você tem medo dos planos de Deus? Você tem medo da vontade de Deus? O meu primeiro contato espiritual, assim, de verdade, com peso, eu não era nem convertido. Uma reunião aqui em Poços que tinha, que chamava Adonep, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Várias pessoas de várias denominações se reuniam uma vez por semana. E teve um dia que estava aqui em Poços, um pastor que era daqui de Poços, mas ele pastoreava em Portugal, e ele estava aqui em Poços. E pensa, eu não era convertido não, pensa um trem desajeitado, era eu, ajeitou um pouco, como diz meu pai, deu gente, mas naquele tempo pensa num caboclo diferenciado, diferenciado do evangelho. E aí eu estava naquela reunião, meus pais já tinham se convertido, eu estava naquela reunião, e aí fizemos uma roda assim, sei lá, devia ter umas 20 pessoas, e aí ele chegou e encostou, eu fiquei... Por azar, eu fiquei do lado dele, por uma coincidência, eu fiquei do lado dele. Na hora que ele começou a orar, né, todo mundo orando assim, ele encostou em mim e falou assim, Deus tem uma palavra para você. Eu olhei e falei, não faço nem ideia do que você está falando, mas aleluia. Vamos embora. E o negócio foi, e cantou, e deu uma palavra, no final ele foi orar pelas pessoas. Pensa um cara, eu não era convertido. E aí ele vem orar por mim, ele começa a falar, moço, pensa num chão que eu tomei. Pensa numa queda santa que eu tomei. E eu fiquei ali, sei lá, minha mãe estava, depois ela falou para mim, deve ter ficado uns 10, 15 minutos. E eu lembro dele falar assim para mim, eu te chamei para ser o meu atalaia, você vai falar do que eu vou falar para você. Eu fui descobrir, eu fui pesquisar o que era ser um atalaia, porque isso daí era tudo, sabe, era grego para mim, era japonês para mim.
E aí eu fui descobrir que Atalai era aquela pessoa que via o inimigo, era uma pessoa que ficava numa torre, e ele observava de longe, ele falava, anunciava, falava, e eu falei, tá bom, mas e a minha vida? E essa vidinha que eu estou ajeitando aqui para ficar cada dia mais no mundo, mais perdido, e não foi dando muito certo a minha vida não, até que depois disso, deve ter sido uns 2 para 3 anos, foi o dia que eu tive um encontro real e genuíno com o meu Senhor. E a partir daquele dia, eu comecei a desejar ou querer o plano de Deus para a minha vida. Eu falo que isso foi em 1999, eu falo que a partir daquele dia, a minha vida, não a minha, mas a vida de Deus que Ele tinha planejado para mim, a minha vida começou a acontecer. E foram difíceis, anos difíceis, complicados, demorados, né? Deus não respondendo muitas das minhas orações, mas hoje, graças a Deus, eu estou feliz da vida, porque hoje já faz 21 anos que eu estou muito mais ajustado ao plano de Deus para mim. Não foi Deus que se ajustou aos meus planos, à minha vontade. Fui eu quem me ajustei ao plano e à vontade de Deus. E eu falo de uma vida que eu vivo hoje, uma vida boa, uma vida abençoada. Então você pode achar que o pastor não tem problema, não tem necessidade. Gente, pensa numa luta, pensa numa vida, mas eu sei, sabe aquele negócio? Eu já sei, eu já cheguei. Eu não estou procurando mais, eu já cheguei. Eu já sei o que Deus tem para a minha vida. E é normal, no mundo passareis por aflições. É normal de vez em quando ter uns perrengues, ter umas lutas, passar por algumas crises, necessidades e fases. E naqueles momentos você experimenta mais, você recorre mais. E você vê Deus agindo mais na tua vida. Então eu estou te convidando ao quê? Se você ainda está nessa de eu não sei se a vontade de Deus é boa, eu não sei se vale a pena, não sei por que Deus não abençoa os meus planos, cara, porque se Ele abençoar os teus planos, você não vai ser feliz. Amém? Ei, amém, eu gosto desses amém, tipo, deixa eu falar, senão ele vai ficar bravo comigo. Se Deus tivesse respondido as minhas orações, principalmente no meu início de conversão, esse daqui seria o último lugar que eu estaria. E certamente eu não seria feliz. E Deus, Ele está querendo que você seja feliz. Por isso Ele vai te falar um monte de não. Por isso Ele vai te falar não. Mas por quê? Porque eu te amo. Se você me amasse, você faria isso. Exatamente ao contrário. É porque eu te amo que eu não vou responder essas orações suas. Amém? Pastor, então agora nós vamos caminhar para um outro plano, irmãos. Já descobri que a vontade de Deus, que Deus tem planos para a minha vida, que às vezes os meus planos são diferentes, é normal. Deus não se importa que eu tenha planos diferentes, Ele só tem uma expectativa que a última palavra não seja minha, mas seja a palavra dEle. E aí então nós vamos entrar num outro projeto. Qual projeto? Como é que eu vou descobrir essa vontade de Deus? Romanos capítulo 12. Olha o que está escrito. Romanos 12, 1 diz: portanto, caros irmãos, Paulo falando, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo. E ele fala aqui com os 3 tipos desse sacrifício, dessa oferta, dessa entrega. O sacrifício que seja vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, vosso culto racional, que é o vosso culto que você decide, não pela alma, não pela emoção, não por aquilo que você gosta, não por aquilo que a razão simplesmente diz, mas você toma decisões baseado no Espírito. O que esse texto aqui está falando? Marcelo, entrega o teu corpo, entrega a tua vida, um sacrifício vivo, porque sacrifício morto não tem como eu fazer, não tem como eu mudar, não tem como eu investir numa obra morta. Então enquanto você está vivo, Marcelo, entregue-se, renda-se a mim, ok? Sacrifício vivo e santo, separe-se para mim. Eu gosto daquele texto que fala Jesus falando, não faça a minha vontade, mas também não faça a minha. Tem pessoas que estão atrás da vontade de Deus, mas que essa vontade de Deus coincida ou também ande em comunhão com a sua vontade. Daniel Colenda, hoje ele é o presidente do CEFAM, Christ for All Nations, Cristo para todas as nações, o cara que ficou no lugar do Reinhard Bonk, o maior ministério evangelístico do mundo. E um livro dele que chama Viva Antes que Você Morra, ele fala isso. Não basta, faça a tua vontade.
precisa existir e não faça a minha. Eu quero conhecer coisas do Senhor, eu quero conhecer os planos de Deus. Até quando? Até quanto eu estou disposto a conhecer e a vivenciar os planos de Deus? Desde que os planos dele coincidam com o meu, desde que os planos dele, aos meus olhos, e principalmente no começo, sejam também os meus planos, sejam benéficos para mim, favoráveis a mim. Então ele fala, não basta simplesmente eu quero a tua vontade, eu quero a tua vontade, eu estou abrindo mão da minha. Amém? Um sacrifício vivo, santo, separado para ele, vivo, santo e qualquer outro, e agradável. Aí entra uma outra questão. Nós queremos, né, essa condição humana, essa nossa natureza, é uma natureza de uma autopreservação, uma natureza de uma felicidade egoísta, uma natureza de que eu quero para mim e o outro se vira, o que é importante sou eu. Queremos nos agradar, queremos fazer ou tomar decisões que sejam agradáveis a mim, e aqui está falando de sermos agradáveis ao Senhor, sermos instrumentos vivos, separados para Ele, e que deseja agradá-lo. Pastor, mas aí está ficando ruim. Mas nós queremos isso daqui, olha a sequência do versículo. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, não se conforme, né? Não entre na forma desse mundo, mas sejam transformados pela renovação das vossas mentes. Por quê? Porque nós estamos atrás disso daqui, para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, vai para o agradável, e do agradável tange ao perfeito. Nós estamos atrás disso, mas para chegar nesse lugar, tem umas entregas, tem um abrir mão, existem algumas renúncias. Não vou me conformar com esse mundo. Volto a dizer, o sistema, a forma com que o mundo é governado, gerido, não é do Senhor. Transformar pela renovação da vossa mente, os meus planos, os meus pensamentos, a forma com que eu penso, que eu desejo, isso precisa ser transformado. E como é que eu vou transformar isso? Palavra de Deus e oração. Hebreus 4:12, olha o que está escrito sobre a palavra de Deus. Porquanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante ou penetrante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, alma, sentimento, emoção, vontade e espírito, aquilo que nasceu de novo, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. Como que você e eu vamos conhecer a vontade de Deus se nós não soubermos da palavra de Deus? A palavra de Deus é chata, quem te falou? Foi o inimigo, meu irmão. Quando eu oro eu durmo, eu não entendo nada. Para de pensar assim, para de agir dessa forma, porque o diabo não quer que você e eu saibamos qual que é a vontade de Deus. Ele quer que você e eu tomemos decisões egoístas, tomemos decisões que nós somos o alvo, que nós tomemos decisões não baseado no que Deus pensa ou quer, mas baseado no que nós queremos ou pensamos. Esse é o plano dele. Eu não vou na igreja, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Meu irmão, risca isso da sua vida. Você precisa estar, nós precisamos estar juntos, para que essa palavra ela nos transforme, ela nos molde, senão nós seremos moldados pelo mundo. Semana eu e a Thelma, nós fomos numa médica, dermatologista, e foi tão interessante que ali estava ela e a secretária dela, a Thelma estava fazendo um procedimento, e aí de repente essa moça pega assim, a gente já tem uma certa convivência, uma certa amizade, não é com amizade, é um conhecimento, e aí essa moça, essa secretária pega e fala assim, e ela começa a falar da pandemia, da Covid, e aí ela pegou e de repente estava triste. E aí ela começou a falar, isso daí tem um propósito, tudo isso. A Thelma falou, o propósito é do diabo, isso daí não é de Deus não. Aí ela, não, né, não. Aí ela pegou e falou assim, fala alguma coisa para mim. Aí a Thelma estava deitada, eu estava lá sentado esperando. Aí a Thelma falou assim, você quer falar, bem? Eu falei, não precisa pedir, mas nem uma vez. Só faltou me dar um microfone. Aí eu subo num púlpito aqui, eu prego pelo menos umas 2 horas, eu acabo com a consulta de quem está na minha frente aqui.
E aí, como diz o pastor Célio, eu abri um pouquinho a tampa da caixa e comecei a falar. De repente, a médica, eu vi ela olhando para a Thelma, terminando o procedimento, começou a olhar para mim. Eu estava sentado. Passou mais um pouquinho, estavam as duas, eu sentado, as duas na frente, olhando assim, eu pregando para as duas. Aí eu comecei a falar de umas outras coisas, falei da criação do mundo, do criacionismo científico e do criacionismo bíblico, porque aí eu precisava fazer igual o Paulo fazia. Espera aí, com determinada pessoa eu converso nesse nível, com uma médica eu preciso mudar a chave e entrar no nível dela para ela entender. Eu sei que foi uns 10 minutos ali conversando, e no final ela pegou e falou assim: uai, Marcelo, a gente podia combinar o seguinte, nós vamos abrir um dia da semana, como se fosse uma consulta, você vem aqui e fica falando 1 hora para nós, que faz muito bem. Eu falei: uai, por quê? O povo está com sede, o povo está com fome, o povo está morrendo, e eles estão confusos em saber se a pandemia é de Deus, se é um julgamento de Deus, se Deus está pesando a mão. E eu falei: imagina, se todo mundo achar que a pandemia, que o Covid é de Deus, então Deus se tornou mal, Deus se tornou matador, destruidor e roubador de vidas, e quem faz isso é o diabo? Nossa, é verdade. Quando eu falei, Paulinho, do criacionismo, a médica falou assim: nossa, faz todo sentido, né? E o que eu falei para ela? Um professor, doutor, mestrado e mais um tanto de coisa, que chama Adalto Lourenço. Pesquisa na internet, vai escutar um cara desse. Ele é cientista, mas lá de cima. E ele fala uma coisa, ele falando sobre, estou só fazer um parênteses para você, para isso se tornar uma informação para a tua vida, você fala assim: como disse a médica, isso faz sentido. Ele fala uma coisa: se um filho chegar em casa, que ele está falando sobre criacionismo, a terra foi criada, a terra foi criada e nós somos criaturas, fomos criados, ou a terra apareceu de uma explosão, o Big Bang, e tudo passou a ser uma evolução. Então ele fala de um criacionismo científico, que hoje 90% dos cientistas, dos matemáticos, dos físicos, químicos e biólogos, chegaram à conclusão que o mundo foi criado. Nem todos acreditam que foi criado por Deus. Então existe um braço muito grande já do criacionismo científico, baseado em fatos e evidência, mas nem todos esses creem que essa criação foi de Deus. Ponto. E aí ele pega e fala o seguinte: um filho chega em casa e ele encontra em cima da mesa um bolo de chocolate, todo bonito, arrumadinho, né, confeitado, e ele chega e pergunta para a mãe dele, fala assim: mãe, o que aconteceu? Aí ela pega e vai explicar para ele, fala assim: eu vou te contar a história que eu acho que você não vai nem acreditar, mas foi desse jeito. E aí ela conta assim: sabe aquele supermercado que tem lá no fim da nossa rua? Sei. Hoje de manhã estava vindo um caminhão fazer entrega naquele supermercado, e dentro desse caminhão tinha farinha, tinha ovo, tinha fermento, tinha forma do bolo, tinha mais óleo, tinha um monte de coisa. E na hora que passou aqui perto de casa, esse caminhão capotou. E aí tudo que tinha ali dentro, essas coisas que eu te falei, tudo foi misturado, proporções exatas, caiu coincidentemente dentro da forma do bolo, que saiu de dentro da caixinha e ficou ali, caiu aquilo lá dentro. O caminhão pegou fogo e aquela forma de bolo ficou perto do fogo. E aí de repente aquele fogo começou a aumentar, tem uma explosão, o bolo sai lá de dentro e sai rolando, e coincidentemente passou por cima de uma calda de chocolate e parou em cima da mesa. Ele pega e fala assim: isso é a teoria do Big Bang e da evolução. Quem que acredita? Não é muito mais fácil chegar e falar assim: mãe, quem fez? Eu. Ele fala do nosso amigo Charles Darwin. Charles Darwin já caiu. As teorias dele de evolução, isso daí já caiu. Em 1993, se eu não estiver enganado, houve um conselho e já foi livro lançado, Darwin no banco dos réus. E ele foi declarado culpado. Você especula, mas você não tem fato nem evidência. Irmãos, se você quiser descobrir que você e eu ou fomos evoluídos ou criados, é só você olhar para o lado.
Tem uns que ainda estão em fase ainda de aperfeiçoamento, não é verdade? Não terminou ainda o projeto. Mas vai ficar bom ainda, em nome de Jesus. Mas aí ela pegou e falou assim, faz sentido. Aí eu, na minha perspicácia, eu falei assim, semana passada teve uma explosão lá em Beirute, não teve? Ela falou, nossa, que coisa terrível. Eu falei, então, a primeira coisa que eu ouvi falar, que eles já estão vendo agora, quanto que vai custar a reconstrução de todo aquele território, de quantas, acho que 300 mil famílias foram atingidas, perderam casas. Eu falei para ela, falei assim, baseado na teoria da evolução, é só não fazer nada. Quem sabe daqui 1 ano, 2, 50, 100, 200, 500 anos, é só não fazer nada, as coisas vão melhorar. Aí ela assim, não melhora, né? Eu falei, não. A desordem, por si só, nunca se tornou em ordem. Mulheres, homens de casa, que cuidam, ajudam. Você já deixou a louça da cozinha de um dia para o outro? Quem já fez isso, levando a mão? Eu já, mano. E no outro dia estava limpa? Não, mas é que você deixou pouco tempo. Deixa 1 semana para você ver. Essa é a teoria da evolução. O nada se transformou em alguma coisa e se transformou em tudo. Nós não somos ignorantes mais, amém? Deus tem nos dado sabedoria, colocado homens, Adalto Lourenço e Marcos Eberle, designer da, como é que chama? Design da inteligência, inteligente, fantástico. Digita no YouTube, tem uns 50 vídeos para você assistir. Voltando à nossa pregação, isso daqui é só um petisco para as nossas vidas, amém? E aí o que acontece? As pessoas estão precisando de ouvir verdade. As pessoas estão atrás daquilo que tem realmente fundamento, que tem realmente, que tem evidência, que tem fato. E você precisa saber, você precisa declarar isso. Eu quero saber a vontade de Deus. Eu preciso me entregar a Ele de verdade. Não é simplesmente, Deus, eu quero a tua vontade junto com a minha, atrelado com a minha. Não, eu quero a tua vontade. Se a minha estiver do teu lado, também amém. Se não tiver, eu tenho certeza que a tua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Eu sei que os teus planos são planos para me dar um futuro melhor, uma esperança maior. Não são planos para me trazer dor nem doença. São planos para me prosperar, para fazer a minha vida andar para frente. Amém? Sabendo que existirão dias que aparentemente não vai funcionar, existirão dias que na realidade não vai funcionar, mas o Senhor não é o autor das coisas ruins, o Senhor é autor de coisas boas, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura e dura e dura para sempre, não tem fim. Amém? Então nós precisamos ter essa convicção dessa bondade de Deus, que Deus é o autor de coisas boas e que Ele tem coisas boas para as nossas vidas. Para isso eu preciso o quê? Eu preciso conhecer a palavra. A intenção do meu coração, eu estou querendo fazer isso, mas de repente a palavra de Deus vem e fala, não é isso. Às vezes nós queremos decidir algo, mas a palavra de Deus já decretou que isso não vem de Deus, já. Então, meu irmão, se vira. Mas não tome uma decisão contrária à palavra de Deus. E volta a dizer, o diabo não quer que você conheça a vontade de Deus. Imagino que 80% da vontade de Deus já está escrita. Existem esses outros 20% que são vontades individuais para nós. Cada pessoa Deus tem um plano, tem um chamado, tem uma vontade. Mas 80% do normal, do geral, já está escrito. Eu preciso descobrir. Porque se eu não souber, eu vou ser passado para trás, eu vou ser lesado. O diabo vai levar vantagem na minha vida. Por quê? Porque eu desconheço o plano de Deus para a minha vida. Então, conheça a vontade de Deus. Eu gosto da vontade, a palavra de Deus, ela é capaz, ela é apta para separar a intenção do coração, é apta para separar aquilo que é alma, que é emocional, que é sentimental, daquilo que realmente é espiritual. Nós lemos ali o quê? Que a nossa decisão precisa ser uma decisão espiritual. Eu vejo pessoas tomando decisões emocionais, decisões sentimentais, decisões que não levam o quê? O plano de Deus, mas levam em consideração só o plano dela. E às vezes não dá muito certo. E aí Deus é ruim. Onde está escrito que Deus é mau? Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, não nos dará graciosamente, sem merecimento, todas as outras coisas.
junto com Ele. Eu e você precisamos entrar nessa caminhada. Então a primeira coisa, entrega de verdade a tua vida para Ele. Espiritualmente você já nasceu de novo, glória a Deus, esquece. O segundo passo qual que é? Eu preciso entregar a minha alma, os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos. Isso não está atrelado à salvação. Salvação não tem nada a ver com o que você faz. Tem a ver com o que você crê que Jesus fez. E agora nós estamos falando do quê? Desse viver na terra. A tua vida na terra e as pessoas que convivem com você, que vivem com a tua vida. Você acha que não é importante? Você acha que as pessoas não olham para a tua vida? Pastor, e a palavra de Deus, descobrir a vontade de Deus? 1 Coríntios capítulo 2, olha o que está escrito. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porque o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Vamos supor uma coisa, se você quisesse descobrir se a vontade, pensa um chinês, a Caio está aqui? Caio está aqui, tirando a Caio. Quem aqui sabe falar mandarim, levanta a mão. Ninguém? Ok. Então, vamos supor que o teu segredo, a resposta da pergunta do 1 milhão, o que Deus tinha ou tem para a tua vida, estivesse na mão de um chinês. Para você descobrir o que Deus tinha para a tua vida, você precisa conversar com ele. Aí você vai chegar para ele e vai falar assim: chinês, por favor, qual que é o plano de Deus para a minha vida? Ele vai falar o quê? Aquela língua que ninguém entende, nem perto. Aí você fala de novo e você não entende. Você fala 2 vezes, você lê, você não entende. Para você descobrir a vontade de Deus para a tua vida, você precisa de uma coisa: ou ele precisa falar português, ou você precisa aprender chinês, mandarim. Quem está interessado em quem? Quem está interessado, corre atrás. Eu preciso aprender mandarim porque eu quero descobrir a vontade de Deus. Ok. Esse texto fala que o Espírito, ele sabe a vontade de Deus para a tua vida, para a minha vida. Você tem falado com ele? Eu tenho falado. Espírito Santo, fala para mim qual que é a vontade de Deus. Você está falando em português? Estou. Ele tem uma linguagem, a língua do Espírito. Lu, eu coloquei Romanos 8, 27, mas põe o 26 para mim, por favor. Romanos 8, 26 e 27. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito. O que significa orar como convém nesse contexto? Eu só sei orar o que é conveniente a mim, o que é bacana para mim, o que me interessa. Deus, faça isso. Deus, o meu plano é esse. Deus, eu quero me casar com aquela pessoa. Deus, eu quero trabalhar naquela empresa. Deus, eu quero montar esse negócio. Deus, faça isso, faça aquilo. Essas são as orações que são convenientes e egoístas feitas por nós. Existe um outro nível de oração que eu sempre falo aqui na igreja. Em nome de Jesus, eu nunca vou deixar de falar. A oração do Espírito, a oração que você passa um tempo, que seja 5 minutos por dia, seja 5 horas por dia, meia hora por dia, que você passa um tempo falando a linguagem do Espírito. Com a intenção de quê? Que o Espírito Santo responda às suas orações? Não. Que você ouça, entenda e receba o plano e a vontade de Deus para a tua vida, porque isso vai fazer todo sentido na tua vida. Isso vai te dar um alvo, vai te dar uma meta que a tua vida, você vai falar assim: agora minha vida está valendo a pena. Eu posso não ser ou não ter tudo que eu gostaria de ser e ter, mas a minha vida está sendo produtiva e eu estou vendo resultados. Romanos 8, 26, olha o que está escrito: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia na nossa fraqueza, nas nossas incapacidades, porque nós não sabemos orar
Não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras, quando você e eu estamos orando em línguas. E aquele, o Espírito Santo, que sonda os corações, conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, do Deus, o Criador de tudo. Porquanto o Espírito suplica pelos santos, você e eu que fomos comprados, separados para Ele, em conformidade com a vontade de Deus. Amém? Enquanto você está orando em línguas, uma das coisas que acontece, você está recebendo no teu espírito a vontade de Deus. Pastor, mas eu já orei uma semana, um mês orando em línguas e não aconteceu nada. Eu faço 20 não. Eu devo fazer uns 15 anos que eu oro em línguas, praticamente todos os dias. E você acha que é papum? Orei, às vezes ora, eu falo isso para vocês, eu venho para a igreja para orar em línguas e para meditar na palavra. E isso para mim, eu não abro mão disso. Às vezes eu nem atendo telefone, agora, graças a Deus, a porta fica trancada, eu falo, não vou nem atender. Esse tempo para mim é muito precioso. Eu valorizo demais esse tempo. Eu invisto demais tempo nisso. Por quê? Porque eu sei da necessidade. Eu sei que se eu fizer um movimento errado, vidas poderão ser afetadas de forma negativa. E se eu fizer o movimento certo, vidas serão afetadas positivamente. E eu já descobri uma coisa lá atrás, já tomei uma decisão lá atrás, que eu não estou aqui, como eu falo, a igreja, eu me divirto na igreja, mas eu não estou nessa de brincadeira. E eu exijo, eu cobro e falo, não, quer andar comigo, tem problema nenhum, só que o andar aqui em cima, o andar é mais alto, a exigência é maior. Por quê? Porque nós não estamos aqui lidando com, isso daqui não é uma empresa, isso daqui não é isso daqui são vidas. E nós estamos lidando com eternidade de pessoas. Então eu sei do meu chamado, eu valorizo o meu chamado. Eu reconheço o dom de Deus na minha vida. E é o que Paulo falou, a graça, eu sou o que sou por causa da graça. E a graça não se tornou vã na minha vida. Ela não foi inútil na minha vida, muito pelo contrário. Eu botei para quebrar, eu ralei, eu trabalhei, eu investi. Mas até esse investimento meu, isso daí é graça de Deus, é favor de Deus na minha vida. Então, você quer? Você quer descobrir a vontade boa, agradável e perfeita? Eu, pastor, é o que eu preciso. Então, entrega a tua vida, mas de verdade, entrega esses planos, esses projetos. Entrega coisas da tua vida que você talvez não tenha entregue ainda. Entrega os Isaques da sua vida que talvez você não entregou ainda. Tem uma banda que hoje é igreja, mas tem um ministério de louvor fantástico, que nós cantamos algumas músicas deles. E assim, para mim, é uma referência nessa terra, como igreja, como ministério de louvor, que chama Vineyard. Esse dia eu até estava lendo com os meninos aqui do louvor. Nesse livro, Viva Antes que Você Morra, ou seja, descubra a vontade de Deus para a tua vida antes que você morra, porque um sacrifício morto não tem serventia, um Elias dentro da caverna não tem serventia. E aí ele pega e fala que o líder desse ministério, eu esqueci o nome dele, ele era um artista famoso, um cantor famoso nos Estados Unidos, top 5, um dos 3, 5 melhores dos Estados Unidos. E aí ele teve um encontro com Cristo. E aí quando ele teve esse encontro com Cristo, ele falou assim, agora não dá mais. Agora não dá mais para ser fonte de água doce jorrando água salgada. Eu preciso escolher. Ou eu vou servir a Deus de verdade, ou eu vou servir com os dois pés, um na igreja, um no mundo, para mim não funciona. Eu vou cantar música que não vai edificar e transformar vidas, ou eu vou cantar música que vai transformar e edificar vidas. Eu preciso fazer uma escolha. A minha questão, meu irmão, não é nem se música secular, música do mundo é de Deus ou não é. Para mim a questão, a pergunta é, para quê? Para quê? Então eu tenho um chamado, quando eu valorizo o meu chamado. Uma pessoa que tem um chamado de Deus e continua nessa vida, para mim ela não reconheceu e não valorizou o chamado de Deus na vida dela. E aí esse cara pega e toma essa decisão, e aí então fechou a torneira. Quando ele disse, eu não canto mais, não toco mais, não componho mais, pensa, acabou. Acabou o dinheiro, acabou a entrada, acabou tudo. E a esposa dele fala que no final do ano, uma gravadora muito grande ligou para ele e falou assim, cria uns jingles para nós aí, isso é bom nisso. E aí diz que com muito, desligou o telefone. E aí ele desliga o telefone, vai lá no quarto deles, no armário lá,
pega na estante e coloca dentro de caixas, coloca as músicas, né, composições dele, um monte de partitura, um monte de coisa, coloca dentro de uma caixa, vai lá para o lixão da cidade e joga fora. E aí ela fala assim: eu creio que nesse dia nasceu o Ministério Vineyard. Você quer o quê? Talvez aquele era o Isaac dele. Aí eu quero, os dois não tem jeito, meu irmão. Não faça, Deus, eu quero a tua vontade, mas eu, do outro lado, eu também não quero a minha, eu quero só a tua. Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de renúncia. Nós estamos falando de entrega, de preços. Para ser salvo, não. O preço para você e eu sermos salvos, Ele já pagou. Um preço impagável, Ele já pagou para nós. Agora Ele está querendo o quê? Eu estou querendo pessoas que façam diferença na terra. Eu estou atrás de pessoas que estejam dispostas a fazer diferença na terra para transformar outras vidas. E tudo que você fizer nessa terra, você pode ter certeza que eu vou te pagar. Existirão recompensas e galardões. No dia que você voltar para o céu, no arrebatamento da igreja, você será grandemente galardoado e recompensado. A questão é: quem está afim? Quem somos nós? Porque eu estou na graça, eu vou viver a minha vida de qualquer jeito. Porque eu estou na graça, eu vou viver a minha vida. É uma opção. Não tem, né? Ninguém, eu creio que realmente se nasceu de novo mas tem esse pensamento, é um pensamento muito miserável, muito medíocre. Mas é um pensamento, é uma opção. Eu gosto de Paulo. Paulo era o cara. Paulo fala aqui, Coríntios 10, olha o que ele fala. Fala sobre os limites da liberdade cristã. Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas. Contudo, nem todas são edificantes. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço nem para judeus que vivem na lei, nem para os gregos que estão sem lei, e nem para a igreja de Cristo que vive na graça. Porque ele fala: eu também procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. Amém? Você está procurando o quê? Semana passada, a palavra ela foi um pouquinho mais ajeitada, né? Como diz o pastor, deu mais uma volta na porca. E eu tive duas reações. Na segunda-feira já teve gente que já pulou, estou fora do diaconato, porque... Falei, ok, aleluia. Aliás, nem falou comigo. E teve uma outra reação muito bacana, mandou um áudio. É isso daí. Eu não posso viver mais desse jeito. Eu preciso mudar a minha vida. Eu não posso ficar totalmente alienado quanto a isso. Quem é você? Quem somos nós? Quando eu falo que a graça, cada dia que passa, quanto mais eu conheço a graça, mais eu a valorizo. Quanto mais eu conheço a graça, mais eu amo o meu Senhor. Quanto mais eu conheço a graça, mais eu falo, nossa, que coisa maravilhosa e fantástica que o Senhor fez por mim. Quanto mais eu conheço a graça, esse favor que eu não merecia, mais eu me sinto um devedor, ou eu me sinto assim, Deus, conta comigo. Aí você pode estar assim: pastor, mas você é pastor, eu não sou. Então, meu irmão, não sei se daqui 2 ou 3 semanas eu tenho falado, já tenho feito essa propaganda desse estudo sobre as 7 montanhas de Deus, onde 3% de nós, vocês que estão aqui na igreja, 3% ou estão ou estarão envolvidos na igreja, mas os outros 97% já estão envolvidos em outras montanhas, em outros montes. Quais?
Você está inserido numa montanha da economia, você está inserido numa montanha de artes, entretenimento, de mídia, de educação, de família, de governo. Eu não sei qual onda que você está surfando, eu não sei qual lugar que você habita, mas você está num lugar onde isso daqui, ele é totalmente necessário para a tua vida. Se você trabalha num local que você não pensa no próximo, outro que se vira. Eu estou no meu local de trabalho aqui, aí vem uma corrupção, um suborno, vem uma propina, eu vou pegar porque eu vou levar vantagem. Isso não é ser cristão. Eu vou mentir, eu vou roubar. Por quê? Porque afinal de contas eu sou filho, eu estou na graça. E esse negócio de igreja, daí com o pastor, não tem nada a ver comigo. Você está muito enganado, meu amigo. Deus tem a mesma expectativa que Ele tem na minha vida, para que eu viva e para que eu compartilhe, eu comunique e viva esse evangelho de forma correta, Ele tem essa mesma expectativa na sua vida. Você acha que no teu local de trabalho, na tua família, na tua vizinhança, ninguém observa a sua vida? Não sei quantos de vocês já receberam: mas espera aí, você não é crente? Ou seja, se você é crente, existe uma expectativa que você tenha uma atitude diferente, que você renuncie, que você seja um edificador de vidas e não um destruidor de vidas. Porque não tem meio termo, meu irmão. Ou eu estou edificando ou eu não estou. Eu e a Thelma, a gente estava numa consulta lá, não tinha nada a ver com a igreja, mas na onde eu estou, eu sou cristão. Aonde você está, você é cristão. E nós não podemos, eu não vou ser. Não tem jeito, meu irmão. Não abra mão disso na sua vida. Tem vidas aí esperando que você tenha atitude para falar assim: é isso que eu vou fazer. A Bíblia diz que nós somos luz no mundo e que o mundo jaz em trevas. Ou seja, nós somos visíveis, nós aparecemos, existe um destaque na nossa vida. Por isso que as pessoas nos apontam, porque nós somos diferentes. Existe uma expectativa no mundo que nós sejamos e tenhamos atitudes diferentes. Por quê? Estava eu e a Thelma no consultório, aí a secretária fala assim: fala alguma coisa para a gente escutar de diferente, porque no mundo, na televisão, eu escuto direto. Eu tenho que ter uma palavra diferente, porque senão eu sou igual. E se eu me tornar igual, perdeu o sentido. É o Elias dentro da caverna. Elias, você dentro da caverna não faz diferença nenhuma. Você não vai sair? Você tem que entender, Jesus, o negócio está pegado pro meu lado. Ô Elias, vamos, cara. Deus, você não entende meu lado? Não entendo não, você não entende é o meu. O meu lado é o seguinte: a minha obra, ela vai continuar, com você ou sem você. Como eu disse semana passada, não se dê a opção de não ser um participante da obra eterna do Senhor. Não abra mão disso. Não abra mão do convite dele. Não abra mão de falar: Deus, eu estou aqui, estou disponível. Não tenho conhecimento, não tenho sabedoria, não tenho nada. A Bíblia fala um texto ali em Atos 4:13, fala que as pessoas viram as atitudes de Pedro, Pedro e os demais discípulos, sabendo que eram homens iletrados, incultos, analfabetos, ignorantes, mas viram Deus agindo na vida deles e através da vida deles. E disse assim: esses homens têm passado tempo com Jesus. Observando a coragem de João e Pedro, tendo notado que eram homens simples e letrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam
convivido com Jesus. Obrigado. A convivência com Jesus leva o povo a ficar perplexo, leva o povo a falar assim: quem é você? Você é diferente, você é um professor diferente, você é um dono de casa, uma dona de casa diferente, você é um empresário diferente, você é um funcionário diferente, você é diferente. Nós precisamos ser diferente, porque o mundo anseia por uma diferença. Eu não sei você, eu já tomei uma decisão já faz um tempo. A igreja me alegra, me diverte, mas eu estou nesse negócio aqui, a parada é pegada pro meu lado. Eu não estou aqui de brincadeira não. Semana estava conversando com o Peninha. Peninha e Elisângela são os chefes, os capatazes dos diáconos. E a gente estava conversando e falou assim: depois quando terminar essa pandemia, ele falou assim: eu não sei quem que vai sobrar na igreja. Eu falei: eu também não sei. Eu espero que sobre os 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Eu espero que sobe uma turma aí, uma turma que, apesar das pandemias, pastor, tamo junto, conta comigo, vamos botar para quebrar, vamos arrebentar a tampa da caixa, como diz o pastor Sérgio, vamos fazer diferença nessa terra, porque é atrás disso que eu estou também. Eu estou atrás dos que não dobraram, eu estou atrás dos iletrados, dos estranhos, dos esquisitos. Eu estou atrás dos disponíveis. Eu estou atrás, quando eu não, Deus está atrás de gente assim. Que Ele se encontre, que você seja encontrado por Ele. Que você seja encontrado por Ele. Que você seja encontrada por Ele. Que Ele olha você, ali tem um disponível. Bom, né? Não, mas Ele está disponível. Capacitado, né? Não, mas Ele está disponível. Esse cara está querendo, eu vou derramar na vida dele. Eita! Umas viajadas minhas aqui em cima. Bezalel e Aholiabe, homens onde o Espírito do Senhor foi sobre a vida deles. E eles se tornaram artífices da construção do templo lá de trás, do tabernáculo, lá de trás. Talvez 2 homens disponíveis. Disponível não é à toa. Disponível é, isso é prioridade para mim. Conta comigo, eu dou um jeito. Vou arranjar um jeito na minha agenda aqui, Deus. E eu vou dar uma esforçada aqui. Eu durmo menos, como menos, mas eu conta comigo. Deus está atrás de homens e mulheres assim, que se importam com o outro, que se importam com a obra dele, que se importam com o plano dele, que já chegaram a uma conclusão, que a vontade dele é melhor do que a sua, que a vontade dele é agradável, ela é perfeita, ela é boa, e estão a fim de entender, de conhecer, de vivenciar isso. São pessoas que de fato são luz do mundo nessa terra e sal da terra nesse mundo. Homens e mulheres que, conta comigo, Deus, coloque-se de pé, meu irmão. Homens e mulheres que simplesmente, Deus, eis-me aqui. Homens e mulheres como Paulo, que abriram mão, que renunciaram, que estão dispostas ou dispostos a fazerem diferença nessa terra. A graça para nós, a graça para a tua vida, de fato ela não tem preço. Por isso que chama graça. É um favor que nós não merecemos, mas ela precisa ter muito valor. Nós não fazemos ideia do preço que foi pago. Nós não fazemos ideia do nível de renúncia de Jesus. E agora ele está falando, Marcelo, está falando, meu povo, meus filhos, vamos, abra mão um pouquinho
para nós fazermos juntos a minha obra, o meu reino ser estabelecido nessa terra. Diga. A Bíblia tem uma passagem que Jesus conversando com aquela mulher do poço de Samaria, poço de Jacó samaritano, e ele fala para ela assim que a hora vem, já chegou, que Deus está à procura de adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adora na alma, não adora quando é conveniente, ele adora em espírito. Ele reconhece o que o Senhor fez por ele, e espiritualmente ele está sempre disponível, ele está sempre, conta comigo. E ainda que em momentos da vida a mão possa abaixar, o semblante pode dar uma caída de vez em quando, mas lá dentro ele está assim, doido. Eu tô para entrar em campo, eu tô para jogar, eu tô para fazer diferença. Quando nós cantamos, vim para te adorar, é bonito, né? Uma frase de efeito bacana. Mas e nós? Estou falando, não tem nada de salvação, irmão. Nós estamos falando de vida nessa terra. De fato, estamos vivenciando essa adoração, estamos expressando essa adoração em espírito. Ou quando é conveniente, conta comigo. Na hora que a viola, o cabo da viola muda, agora não dá mais. Eu tenho outros compromissos, eu tenho outras prioridades. Eu tenho nessa hora entre a tua vontade e a minha. Quando está tudo bom, tá bacana a tua vontade, mas na hora que toca a minha vontade, Deus está nos chamando para um lugar novo, diferente, irmãos. Fica bravo com o pastor. O pastor esses dias está pregando umas palavras duras. Eu queria ter um pastor que pregasse assim como eu prego, para que quando eu estou meio morno, ele me desse uma chacoalhada e falava: cara, apruma, restabeleça os joelhos trôpegos e segue. Daqui uns dias esse trem do inferno vai acabar. Eu quero contar com vocês, Deus quer contar conosco, durante e após, para que pessoas sejam salvas. Paulo nunca perdeu isso de vista. Eu também não perco. Eu não tomo decisões para que eu seja beneficiado.
almas sejam salvas. Faz 13 anos que existe Sal da Terra aqui em Poços. Eu e a Thelma, nesses 13 anos, nós tivemos 10 dias que a gente pode chamar de férias, de verdade. Algumas outras viagens que fazíamos, ou íamos para Rondonópolis ou para São Paulo nas conferências do Dave. Essas eram as nossas férias. No ano passado tivemos 10 dias de Estados Unidos. Eu posso falar de renúncia. E para mim assim, não, faz parte. Mas eu quero te convidar para fazer renúncias na sua vida também. Para você nunca mais tomar decisões individualistas. Decisões que tocam só você e a sua família. Você precisa pensar no próximo. Porque Jesus, ele disse: eu vim para buscar e salvar o perdido. Paulo: eu fiz de tudo para que de alguma forma as pessoas sejam salvas. Esse é o foco de Deus. Se você não estiver vivendo dessa forma, você não está vivendo na vontade de Deus. No seu trabalho, na sua jornada, na sua caminhada, esse sempre foi e sempre será o foco de Deus. Aonde você está, você precisa manifestar o reino de Deus. Aonde você está, você não pode perder essa verdade na frente dos seus olhos. Porque senão você não vai se importar com o outro. E Jesus, ele se importa com o outro. Se você não se importa com o outro, você está fora da vontade de Deus. Se você usa a graça para se beneficiar, para te tornar mais feliz e mais livre, ainda que não seja edificante para o outro, está errado. Deus vai cobrar? Não, Ele não vai te retribuir. Amém? Diga a gente encontrar com Ele, olha o que era para você. Isso daqui tudo era para você receber mais. Mas você não quis. Que você e eu sejamos filhos obedientes, filhos servos, filhos gratos, filhos que reconheçam o que Ele já fez por nós. Amém?